Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Um homem que começa um relacionamento com uma mulher casada nunca quer que o marido dela o pegue, mas para seu grande pesar, mais cedo ou mais tarde ele será pego, é uma questão de tempo. Minha esposa tentou esconder sua infidelidade e enterrou nosso casamento cada vez mais fundo, o que eventualmente levou a consequências terríveis para ela. Fiz o meu melhor para ignorar a sensação estranha que tive no último fim de semana quando estava perto de Lola, com quem vivi por 15 anos. Algo estava errado, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era. Apesar de seguirmos uma rotina regular de fim de semana, havia uma diferença significativa. Esse sentimento persistiu até mesmo durante a curta reunião na quarta-feira seguinte. Apesar de todos os meus esforços, não consegui encontrar nada de novo, incomum ou estranho nem no quarto nem com Lola. No entanto, o sentimento não desapareceu. Isso se tornou um verdadeiro mistério, levando-me a começar uma investigação. Não havia como negar que a fonte desse sentimento era Lola. Certamente pode haver uma explicação direta para o motivo de eu ter escolhido perguntar se ela tinha feito algo que ela considerava insignificante o suficiente para não mencionar. Abordei o assunto na noite seguinte, enquanto nossos filhos estavam entretidos em um programa de TV popular e Lola e eu estávamos sentados na sala de estar absortos em jornais. Há algo te incomodando no trabalho ou em outro lugar? Você pareceu um pouco estranha na semana passada, arrisquei. Por um breve momento, um lampejo de apreensão cruzou seu rosto antes que ela caísse na gargalhada e retrucasse: de onde diabos você tirou uma ideia tão tola? Percebendo que havia de fato algo a incomodando, persisti. Não seria melhor se você me dissesse se algo estivesse errado? Duas cabeças pensam melhor do que uma na resolução de problemas, e eventualmente, eu vou descobrir de qualquer maneira. Mais uma vez, um breve olhar traiu seus verdadeiros sentimentos, apesar de sua garantia verbal. Se eu tivesse um problema, eu teria lhe contado. Não compartilhamos sempre nossos problemas? De fato, espero que sempre o façamos. Claro, encerramos a conversa, mas eu tinha uma nítida sensação de que as coisas não estavam mais como costumavam ser com ela. Minha suspeita inicial era que ela poderia estar enfrentando alguns problemas financeiros que não queria me contar. Embora parecesse improvável que ela estivesse envolvida em jogos de azar, talvez ela tivesse feito alguns investimentos equivocados ou emprestado dinheiro a alguém que não podia pagar. Acessei todas as nossas contas bancárias por meio de uma conexão segura de internet enquanto ela dormia, mas tudo parecia normal, deixando-me com uma sensação de afundamento. Se não fossem problemas financeiros, a próxima possibilidade era algo que eu sempre presumi que só poderia acontecer com os outros, não comigo. Uma coisa era certa, eu precisava descobrir a verdade. Por 15 anos, Lola e eu, Tommy Johnson, compartilhamos o que eu acreditava ser um casamento feliz. Lola nunca indicou o contrário, o que me levou a acreditar que ela sentia o mesmo. Tínhamos 2 filhos maravilhosos, um menino de 12 anos e uma menina de 10 anos, uma casa confortável na capital de um condado escandinavo, conexões sociais agradáveis com amigos e familiares, empregos estáveis e nenhuma preocupação financeira. Não tínhamos tido nenhuma discussão significativa durante nosso casamento e certamente menos disputas menores do que a maioria dos casais que conhecíamos. Então foi um choque completo quando de repente senti que algo estava errado, especialmente durante momentos íntimos. Não conseguia me livrar da sensação de que ela poderia estar me traindo, talvez ela estivesse lutando contra uma culpa que não conseguia esconder completamente. A questão candente agora era por que ela me trairia e com quem. O dia seguinte, que caiu na sexta-feira, marcou o início da minha busca por um amante fantasma com uma ida a uma loja de eletrônicos. O vendedor, um homem mais ou menos da minha idade, ouviu minha explicação sobre suas necessidades. Ele me recomendou 2 dispositivos de um novo modelo de gravador de voz digital japonês compacto com ativação sonora, projetado para 24 horas de operação.
Eles não eram baratos, mas eram práticos e ter dois dispositivos significava que eu podia ouvir um enquanto o outro estava sendo gravado. Primeiro, eu pretendia usar o gravador de fita no carro dela, que eu limpava aos sábados. Eu não era ingênuo o suficiente para esperar que ela trapaceasse em seu pequeno Toyota Yaris, mas era seu espaço privado onde ela podia ter conversas privadas em seu celular sem medo de espionagem. Mais tarde naquela mesma sexta-feira à noite, um homem misterioso da China me deu outra pista. Enquanto navegava no tabloide noturno, me deparei com um pequeno artigo sobre um marido chinês que pegou sua esposa com um amante e tomou medidas drásticas. Compartilhei essa história com Lola, observando: se eu descobrir que você tem um amante, tenha certeza de que não farei o que esse homem fez. Vou apenas garantir que sua masculinidade seja machucada, não sua vida. Mais uma vez, o medo passou por seu rosto enquanto ela exclamou: você suspeita que eu tenho um amante? Por que você está tão chateada? Eu não disse: se eu encontrar em vez de, quando eu encontrar seu amante. Agora ela estava gritando: por que você está me acusando de traição e está ficando completamente louca? Não, não estou te acusando de nada, mas estou surpreso com sua reação violenta à minha promessa de punir qualquer mulherengo que te tocar. Você não sempre disse que esses babacas deveriam ser punidos? Ela saiu furiosa do quarto sem dizer mais nada e percebi que poderia esquecer de dormir com ela naquele fim de semana. Lola exalava elegância. Ela sabe como se vestir com bom gosto e com um toque feminino. Mesmo aos 39 anos, ela continuou sendo uma das mulheres mais atraentes da empresa de manufatura onde trabalhava. Apesar de colegas mais jovens possuírem talvez uma beleza mais convencional, o fascínio de Lola permaneceu inigualável. Ela ainda era a primeira escolha para parceiras de dança em festas da empresa. Seus outros pontos fortes incluíam intelecto afiado e eloquência em reuniões, o que a levou à promoção e agora a um salário um pouco maior que o meu. Em meio aos nossos desafios atuais, é digno de nota que Lola sempre detestou infidelidade. Ela se distanciou de qualquer laço familiar com um dos meus amigos mais próximos que se reconciliou com a esposa depois que ela o deixou por um astro do futebol. Lola viu o marido traído não como simpático, mas sim como desprezível. Percebi que tinha caído em uma maldita armadilha e parecia que só havia opções ruins pela frente. O pior cenário envolvia eu encontrar o amante dela, entrar em um confronto violento, acabar na cadeia, perder Lola e as crianças. Outro caminho indesejável era localizar o cara, convencer Lola a terminar o relacionamento e perdoá-la, embora isso não fosse muito melhor, pois ela provavelmente me veria como fraco e me trataria mal depois disso. Uma opção um pouco menos terrível era persuadir Lola a terminar as coisas com o amante antes que eu o encontrasse, fingindo que nunca houve problemas. Mas eu ainda me sentiria um homem depois de tamanha humilhação? Somando-se à complexidade estava a probabilidade de que Lola não se envolvesse em infidelidade sem sentimentos genuínos pelo outro cara. Se Lola tivesse realmente se apaixonado, ela estaria determinada a segurá-lo, potencialmente até mesmo me deixando para me casar com ele se ele estivesse disponível. Na manhã seguinte, lavei e arrumei meticulosamente o carro dela, uma tarefa que eu normalmente não realizava todo sábado. Enquanto limpava, tropecei em um recibo antigo escondido entre a pilha de multas de estacionamento antigas no cinzeiro. Era de um posto de gasolina localizado no extremo da cidade. O recibo indicava uma compra feita na terça-feira da semana anterior, totalizando uma garrafa de gel de banho e uma garrafa de cola. Intrigado, eu me perguntei por que ela iria dirigir na direção oposta durante seu intervalo de almoço para comprar tais itens, especialmente quando havia várias lojas ao longo de sua rota do trabalho para nossa casa. A marca de gel de banho era desconhecida para nós, o que me levou a especular que ela precisava urgentemente dele naquele mesmo dia. Além daquele posto de gasolina, havia um motel barato que, segundo rumores, era o ponto final de muitos casamentos fracassados. Ocorreu-me que se eu conseguisse descobrir a identidade da figura elusiva que eu estava perseguindo, meu próprio casamento poderia em breve se juntar às fileiras desses relacionamentos condenados. Na terça-feira à noite, Lola tentou aliviar o clima usando humor para melhorar nosso relacionamento, brincando, perguntando: você já encontrou meu amante? Em vez de um simples não, como ela esperava, eu respondi: ainda não, minha querida, mas os pássaros estão cantando uma melodia triste. Sua decepção ficou evidente mais uma vez quando ela quase gritou:
O que você quer dizer com isso? Nada além da verdade. Alguém me contatou anonimamente com fofocas sobre você, graças à sua reputação de odiador de trapaceiros. Rezei para que fossem todos boatos falsos de algum indivíduo ciumento tentando atrapalhar nosso casamento feliz. E você realmente acredita em tais bobagens? Eu não costumo fazer isso, mas seu comportamento estranho recente sobre o assunto me deixou preocupado. Além disso, por que um fofoqueiro não se gabaria de uma história tão suculenta como você? No entanto, espero sinceramente que seja apenas uma ostentação infundada. Era certo que, depois do meu comentário para ela, nosso casamento se tornou notavelmente distante. Eu tinha plantado dúvidas na mente dela, esperando que ela confrontasse o amante por seus lábios soltos. Ela estava ciente das minhas suspeitas, mas incerta sobre a extensão do meu conhecimento ou quem me informou. Na manhã de sábado, lavei o carro dela e troquei o gravador de voz por um vazio. Enquanto Lola e nossa filha estavam no supermercado, eu ouvi a gravação. Ela fez apenas uma ligação telefônica durante toda a semana, o que não me rendeu nenhuma informação valiosa. A ligação não revelou com quem ela falou e nem seu amante nem eu fomos mencionados. Era meramente sobre um presente de aniversário para alguém. O único aspecto digno de nota eram suas vagas reclamações sobre problemas não especificados. Mais uma noite de sábado se passou sem intimidade entre nós. Fiquei cada vez mais frustrado com o estado atual do meu casamento e busquei uma resolução. Apesar de ela não exibir nenhum sinal típico de infidelidade, como se vestir de forma mais provocante, trabalhar horas extras, ir a mais saídas de garotas, receber telefonemas estranhos ou comportamento semelhante, fiquei sem saber como proceder com minhas suspeitas. Eu estava absolutamente convencido de que ela estava tendo um caso, mas ela era tão esperta sobre isso que não consegui reunir nenhuma evidência concreta. Na manhã de domingo, resolvi engolir meu orgulho e dar a ela uma última oportunidade de salvar nosso casamento. Mencionei: tenho algo extremamente importante para discutir com você. Você poderia gentilmente me ouvir sem interromper? Sim. Não é segredo que nosso relacionamento está em um estado terrível. Apesar disso, eu te amo tão profundamente que estou disposto a fazer o que for preciso para salvar nosso casamento, mesmo tendo certeza de que você está me traindo. Se você concordar em terminar seu caso e revelar a identidade do seu amante, eu prometo perdoar você e seu amante e me abster de causar qualquer dano. Eu até juro nunca mais levantar essa questão durante quaisquer discussões futuras. Este será um passo difícil para nós dois, e provavelmente a nossa última chance de salvar nosso casamento. Vou te dar 1 hora para considerar. Por favor, me dê seu sim ou não dentro desse tempo. Ela me encarou em silêncio por um momento antes de falar. Boa tentativa, Tony, mas não preciso de um álibi porque não tenho um amante nem nada a confessar. Você pode me amar ou me deixar, estou ficando cansada de suas acusações, e logo não vou me importar com o que você decidir. Lola fez um jogo inteligente para manter o casamento até que ela pudesse encontrar o momento certo para me deixar. Apesar de ter certeza de que ela estava me traindo, eu queria evidências antes de pedir o divórcio, então esperei até descobrir quem era seu amante misterioso. Depois de esconder o gravador agora limpo em nossa sala de estar, eu fui embora. Inicialmente, dirigi meu carro até um lago próximo e caminhei por seus caminhos sinuosos, pensando sobre Lola e nosso relacionamento. Passamos 17 anos juntos, o que eu acreditava ter sido a maior parte feliz, com 15 desses anos sendo casados. No entanto, ela havia deixado claro recentemente que não tinha interesse em salvar nosso casamento. Nosso encontro não foi nada convencional. Lola, sendo nova na área, colocou um pequeno anúncio no jornal local procurando amigos. Alguns dos meus conhecidos responderam em meu nome, pois eu estava solteiro novamente após vários relacionamentos breves. Surpreendentemente, Lola respondeu diretamente a mim, me levando a ligar para ela, e marcamos um encontro. Claramente, o encontro foi um sucesso, como evidenciado por nosso relacionamento duradouro de mais de 17 anos. Depois de almoçar na cidade, fui para o trabalho e estacionei meu carro. Sou empregado como engenheiro de construção em uma imobiliária, atualmente trabalhando em um projeto que envolve a restauração meticulosa de uma casa antiga no centro da cidade. Depois de trabalhar várias horas, senti necessidade de tomar uns drinks.
Deixei um bilhete no escritório dizendo: trabalhei no domingo, fiquei até tarde na segunda, e fui para um dos meus pubs favoritos. Para minha surpresa, havia mais pessoas do que o normal para uma noite de domingo, e me vi entre vários conhecidos. Acabamos sentando juntos e nos divertindo. Até o cara da loja de eletrônicos onde comprei meus gravadores estava lá. Ele se aproximou de mim e perguntou como as coisas estavam indo para mim. Ao saber do meu sucesso limitado, ele expressou simpatia e perguntou sobre a marca do celular da minha esposa. Eu forneci as informações, e ele me informou que foi uma sorte, porque o FlexiSpy, um tipo de Trojan, poderia ser instalado naquele telefone. Ele até anotou o endereço do site da empresa na Tailândia que vendia o programa. Agradeci pelo conselho e comprei um uísque para ele. Liguei meu celular, não encontrando nenhuma chamada perdida ou mensagem de Lola, que claramente não dava a mínima para onde eu tinha estado o dia todo. Ela fingia dormir quando eu chegava em casa, geralmente depois da meia-noite, e não se incomodava em me acordar de manhã quando saía da cama. Assim que Lola saía para o trabalho e a criança ia para a escola, eu verificava o gravador. Lola tinha uma rotina de sentar em sua cadeira favorita na sala de estar enquanto usava seu celular ou o telefone sem fio da cozinha. Dessa vez, a sorte estava do meu lado. Ela tinha ligado para sua melhor amiga Anne. Para minha surpresa, ela parecia estar soluçando no começo da conversa, que durou mais de meia hora. Lola confidenciou a Anne que eu tinha arruinado sua história de amor romântica, transformando-a em uma bagunça terrível. Ela e meu amigo, como ela se referia a ele, tinham decidido esperar 3 meses antes de tomar uma decisão final sobre o divórcio e se seguiriam em frente com o relacionamento ou terminariam de vez. No entanto, de alguma forma, eu tinha descoberto seus planos e ameacei machucá-lo severamente se descobrisse sua identidade. Depois que Anne deu uma longa resposta, Lola perguntou se ela havia revelado algo a Dan sobre seu caso. Era evidente que Anne havia, pois Lola implorou para que ela garantisse que Dan permanecesse em silêncio se questionado. Lola até mencionou que eu havia proposto um acordo de caso, o que ela havia recusado, recusando-se a admitir qualquer infidelidade, alegando que ela percebeu que minha amiga não era melhor do que eu e não valia a pena se divorciar por isso. Que pessoa desprezível! Mas as revelações não terminaram aí. Lola questionou Anne sobre a duração de seu caso apaixonado com Monk. Claramente, Dan estava alheio ao caso, pois Lola garantiu a Anne que nunca havia divulgado nada a ninguém e jurou manter silêncio no futuro. O resto da conversa foi uma conversa típica feminina, sem interesse para mim. Eu experimentei uma melhora significativa no meu humor e exclamei na nossa foto de casamento: agora eu vou te pegar, sua mulher enganosa. Em sua juventude, Monk passou vários anos como goleiro de um dos principais times de futebol da nossa primeira divisão. Ele afirma que ganhou o apelido depois de participar de um concurso tolo e mal-sucedido de emagrecimento de bananas patrocinado por uma revista feminina. Ele se gaba de ser um charmoso com um físico impressionante. Agora, aos 40 anos, ele é um próspero dono de um dos melhores hotéis da cidade. Não é uma má escolha para uma esposa que busca alguma excitação extraconjugal. Conheço Dan desde o ensino médio, mas não gosto dele porque ele é um idiota presunçoso que conseguiu roubar minha linda namorada de mim quando tínhamos 18 anos. A única razão pela qual o vejo às vezes é porque ele é casado com a melhor amiga de Lola e nossos filhos têm a mesma idade. Eu tinha certeza de que ele gostou de saber sobre o caso de Lola por Anne, mas agora é minha vez de me vingar. Liguei para ele no trabalho, mudando para um tom amigável. Olá, velho amigo. Como está sua manhã? Ok, obrigado. O que posso fazer por você, Tommy? Bem, não é para isso que servem os amigos? Eu sei que ele tagarelou sobre a última paixão de Lola. Você gostaria de compartilhar quem está envolvido nisso? É você, claro. Sim, e quem é o outro cara? Como eu saberia? Confie em mim, eu nunca sequer considerei ela fazendo isso. Uma coisa é certa, dessa vez não sou eu. Não estou acusando você, meu caro amigo, mas sei que Anne sabe de tudo e sei que Anne e você nunca guardam segredos. Ela deve ter lhe contado sobre o caso de Lola. Não, juro que não, mas prometi tentar descobrir algo e te ligo quando souber mais. Então você se recusa a me contar?
Pelo amor de Deus, por que eu deveria me importar com quem está dormindo com sua esposa? Eu tenho uma esposa para me preocupar, isso é o bastante para mim. Nós poderíamos trocar algumas informações, você me conta e eu te conto. Dan começou a rir e disse, boa tentativa, meu amigo. Desculpe, não tenho nada para lhe dizer. Se esse idiota pensou que poderia me intimidar, então era hora de acertar velhas contas. É por isso que eu disse a ele. Ah, mas eu fiz isso. Lola me informou que Monk e Anne tiveram um caso romântico que durou uns bons 2 meses. Você ao menos entendeu quando ele estava dormindo com ela? Dan rapidamente encurtou a conversa. Comecei a suspeitar que ele não gostava de mim tanto quanto eu não gostava dele. Fui ao site de um provedor de software para celular da Tailândia, fiz um pagamento e baixei o programa FlexiSpy para o telefone dela. Então limpei a memória do gravador e o bati novamente. Antes de sair de casa, até mandei mensagens para as crianças explicando que o papai tinha que ir trabalhar à noite, arrumei uma mala de viagem e fui embora. Não posso dizer que me senti ótimo, mas pelo menos me senti melhor do que ontem. Enquanto estava no trabalho, ninguém me ligou e depois que terminei o dia, fui para o motel onde suspeitei que Lolo estava com ela, minha amiga. Aluguei um quarto para a noite e percebi que precisava comprar um frasco de gel de banho. Planejando relaxar um pouco antes do jantar, fui interrompido por uma ligação furiosa de Anne poucos minutos depois. Ao atender o telefone, fui recebido com ela gritando, por que diabos você fez isso comigo, seu idiota? Quem fez o quê? Ela gritou. Você está ciente de suas ações, você é vil, você arruinou meu casamento. Por que você fez isso comigo? Não aponte o dedo para mim, culpe Dan. Ele tentou me humilhar e zombou do fato de eu ser um corno, eu tive que silenciá-lo. Dan foi ao hotel e atacou o macaco. Ele está no hospital agora e Dan se mudou para a casa dos pais. É tudo culpa sua. Você entende o que fez? O que vai fazer sobre isso? Por que eu deveria amar os problemas dela? Mas tentei ser sincero dizendo, todo problema tem uma solução, apenas me conte sobre a pessoa que é parente de Lola e eu darei mais informações. Cobra idiota, você acha que sou ingênuo? Eu desprezo sua esposa desprezível, mas te odeio ainda mais. Você pode perseguir seu fantasma sem minha ajuda. Uma última coisa, Anne. Eu sempre quis estar com você, podemos fazer isso agora que estamos livres novamente? A resposta dela foi realmente impressionante. Eu nunca teria imaginado que uma mulher tão charmosa tivesse um vocabulário tão colorido. Eu tinha previsto uma ligação furiosa de Lola, mas, para meu alívio, ela não fez nenhuma tentativa de me contatar durante toda a noite. Liguei para Benny, meu velho amigo do exército, pedindo conselhos sobre o que fazer se ou quando eu encontrasse Lola como minha amiga. Naquela noite, decidi empregar algumas das habilidades que adquiri durante meu tempo no exército. Eu não fazia parte de nenhuma unidade de elite de Buenas Verdes, em vez disso, servi como cabo supervisionando um posto de gasolina móvel. Não havia muito do que se gabar, considerando que Benny era a única outra pessoa na minha equipe. Com demanda limitada para o posto de gasolina móvel durante meu serviço, passamos a maior parte do tempo na manutenção de nossa oficina na área da garagem, o que envolvia principalmente jogar cartas com caras da unidade de transporte. Benny era um personagem e tanto, com uma extensa rede de contatos capaz de consertar quase qualquer problema. No entanto, numa quinta-feira à noite, ele se viu em uma situação difícil. 2 indivíduos atraentes nos convidaram para passar o fim de semana em uma casa de veraneio e Benny prometeu providenciar o álcool. O problema era que nenhum de nós tinha dinheiro. Ele me garantiu para ficar calmo, insistindo que tinha uma solução para problemas tão pequenos. Na calada da noite, nos aventuramos furtivamente para um bairro suburbano onde ele escolheu uma casa. Com um truque simples, ele conseguiu destrancar a porta da frente e me convenceu a acompanhá-lo para dentro, onde uma família dormia profundamente. Para meu alívio, rapidamente descobrimos uma garrafa de Absolute e 2 garrafas de vinho no armário da cozinha, o que nos permitiu fazer uma saída rápida. Ao retornar para a rua, jurei nunca mais repetir tais ações. Naquela noite, tive que repetir a tarefa mais uma vez, para entrar na casa onde as pessoas estavam dormindo para fazer minhas tarefas.
Uma das vantagens era que era minha própria casa e eu tinha uma chave. Estacionei em um estacionamento público em nosso bairro, não muito longe da minha casa. Ao entrar, encontrei o celular de Lola na bolsa, levei para o meu escritório, verifiquei os números e mensagens, que geralmente eram deletados, instalei um programa Trojan, peguei o gravador da sala de estar e saí novamente. De volta ao motel, ouvi a gravação no gravador. Ganhei na loteria novamente. Ouvi Lola atender o telefone e dizer ao interlocutor que eu não estava em casa e que ela não sabia ou se importava onde eu estava ou quando eu voltaria. Então ela continuou com uma voz irritada. O que diabos você está dizendo? Não, não é. Não, eu nunca disse uma palavra a ele. Você não ouviu o que eu disse? Você está me acusando de mentir? É minha culpa? Você definitivamente é louco. Sim, eu devo ter perdido Tommy e você, estúpido, está sofrendo por um idiota como Dan. Eu também não quero te ver. Lola parecia estar entendendo o conceito de que tudo tem um preço. Apesar dessa percepção, na manhã de domingo, ela ainda considerou que seu caso valeu a pena o problema que trouxe, pois ela recusou minha oferta para resolver nossos problemas. Por outro lado, a amiga de Lola pode oferecer a ela um futuro melhor do que eu, levando-a a ver o fim do nosso casamento agora infeliz como um caminho para a melhoria. Isso pode explicar suas ações. Às 9 horas da manhã seguinte, eu encontrei ouro. Ao entrar no site onde o programa Troja armazenava mensagens do telefone de Lola, descobri uma mensagem que ela havia enviado. Meu querido amor, anseio pelo seu retorno à cidade. Nossos problemas persistem, pois Tommy descobriu rumores sobre eu ter um amante, embora ele continue sem saber de você. Por favor, seja cauteloso, pois Tommy jurou machucar qualquer amante que ele descobrir. Eu te estimo profundamente e aguardo ansiosamente nosso reencontro. Lola. Checando o site da empresa de telecomunicações confirmou que o número que eu estava procurando não estava listado. Apesar disso, decidi tentar um truque simples e disquei o número. Um homem atendeu, se apresentando como Tom, provavelmente uma forma abreviada de Thomas ou Tommy. Bom dia, Tom. Parabéns, você ganhou uma assinatura gratuita de 6 meses para nossa academia recém-equipada. Você poderia, por favor, fornecer seu nome e endereço? Seu cartão de membro será enviado a você dentro de alguns dias. Esta é a terceira ligação de vendas que recebo esta manhã. Pegue seu cartão e enfio, ele retrucou, claramente frustrado com o fluxo de ligações incomodas. Embora eu ainda não tivesse fechado o negócio, sabia que tinha fisgado o culpado. Era só uma questão de tempo até que eu fechasse o ciclo. Mais tarde, enquanto fazia recados para o trabalho na cidade, até visitei o tribunal para pegar alguns papéis. Depois de voltar para a casa do trabalho, encontrei Lola pela primeira vez desde domingo de manhã, mas ela me recebeu com desagrado. Ao chegar em casa e nos encontrarmos na cozinha, ela imediatamente começou a gritar: Por que você jogou esse lixo na N? Eu não fiz nada para a N. Eu não disse a ela para se associar com aquele macaco, disse? Como você saberia? Por que você mencionou isso para o Dan e depois me culpou por compartilhar essa informação com você? Por que aquele idiota do Dan não cooperou comigo e começou a brincar sobre você me traindo? Eu tive que calá-lo. Eu mencionei você para proteger a fonte real. E por que você nunca me contou sobre N? Você tem muitos segredos? Você perdeu completamente o controle ultimamente e estou tão cansado do seu comportamento que vou consultar um advogado de divórcio se você não parar com essa bobagem imediatamente. Tudo bem, essa é a melhor coisa que você disse em muito tempo. Recebi os papéis do divórcio do tribunal hoje e podemos preenchê-los juntos esta noite. Era evidente que pela primeira vez desde que a questionei sobre o que estava errado, ela percebeu o quanto sua infidelidade havia me machucado profundamente e que meu desejo de divórcio era genuíno. Agora seu rosto ficou pálido enquanto ela murmurava: Nós dois não podemos nos acalmar antes de fazermos algo tolo do qual nos arrependeremos? Por que você não tirou um momento para se acalmar e considerar as consequências antes de começar a dormir com aquele maldito Tom? E por que você rejeitou a oferta generosa que eu fiz na manhã de domingo? Por que você não se importou, embora fosse sua última chance de salvar nosso casamento? Seu rosto empalideceu com a menção de Tom e agora ela começou a soluçar enquanto perguntava:
E nossos filhos e nossa casa? Não somos o primeiro casal a terminar, por que não olhar para isso pelo lado positivo? Agora você pode passar o tempo que quiser com seu amado Tom, pelo menos até eu resolver isso. Você não pode fazer isso. Claro que posso. Fiz uma promessa e você sabe que sempre cumpro minhas promessas. Ela saiu correndo gritando da cozinha e foi para o banheiro. Fui até a sala de estar e comecei a redigir os papéis do divórcio. Cerca de 15 minutos depois, ela veio até mim derrapando. Você mencionou querer machucar o Tom? Essa pergunta imediatamente levantou minhas suspeitas, e observando mais de perto, notei uma protuberância estranha aninhada entre seus seios, sob sua blusa. Ocorreu-me que era seu celular, provavelmente usado para gravar secretamente nossa conversa. Mantendo um tom amigável, respondi, sinto muito, mas honestamente não tenho ideia de quem é esse Tom ou por que eu teria qualquer razão para machucá-lo. Mas você mencionou saber sobre ele, ela insistiu. Por que eu estaria ciente dele? Eu retruquei, porque você me acusou de ter um caso com ele. Um caso? Acho isso difícil de acreditar. Ela percebeu que eu estava zombando de sua tentativa de reunir evidências incriminatórias contra mim em relação a Tom. Ela saiu da sala de estar mais uma vez e eu me retirei para minha sala pelo resto da noite. Ao verificar a atividade do telefone dela novamente, descobri que ela tinha recebido uma mensagem do amante e tinha enviado uma em troca. Mensagem do Tom. Meu amor, eu realmente senti sua falta enquanto estive fora com Cecília na semana passada. Toda noite, pensamentos sobre você me consomem e eu espero ansiosamente pelo nosso encontro. Quanto ao Tommy, na minha opinião, ele fala muito, mas lhe falta ação. Vamos manter nossos planos em segredo até terminarmos tudo. Sua para sempre, ter resposta de Lola. Minha querida, nossa situação está fora de controle. Tom está longe de ser fraco. Ele jurou te machucar se a oportunidade se apresentar. Ele já está iniciando o processo de divórcio e arruinou o casamento da minha amiga por causa do caso dela. Meu amor por você levou ao fim do meu casamento. E agora é sua vez de terminar com Cecília. Lola. O fantasma parecia estar ficando mais tangível, embora eu ainda só soubesse seu nome ou apelido. No entanto, eu estava confiante no meu sucesso iminente. Quando voltei para a cama, Lola já estava dormindo. Na manhã seguinte, ela se recusou a assinar os papéis do divórcio que eu havia redigido na noite anterior. Não fiquei incomodado porque, independentemente de sua concordância ou resistência, eu sabia que o divórcio prosseguiria em 6 meses. Enviei os papéis para o tribunal. No trabalho, confidenciei à minha secretária sobre meus problemas com Tom. Ela prometeu me ajudar e discou o número dele, colocando o telefone no viva voz para que eu pudesse ouvir. Quando Tom atendeu com um simples Tom, ela disse: É Tom? É Jennifer. Você pode passar o telefone para Eric? Preciso falar com ele imediatamente. Não tem Eric aqui, então ele está me evitando. Por favor, informe aquele covarde que se ele não falar comigo em 30 segundos, farei planos para amanhã à noite com outra pessoa. E você? Você parece intrigante. Quais são seus planos para amanhã? Desculpe, tentei o meu melhor, mas Eric não atende a ligação. Amanhã será ótimo. Vamos nos encontrar às 7 no Grandes Bar? Tudo bem? Como vou te reconhecer? Parece bom para o nosso encontro. Sou alta, loira e magra, mas só posso me encontrar durante o dia. Tenho acesso ao apartamento de um amigo na cidade, onde podemos ir. Não peguei sua identidade. Você obviamente não é um dos colegas de Eric. Eu sou Thomas Westman. Encontrar-se do lado de fora do Grand será ótimo. Vou chegar em um BMW preto. Vejo vocês então. O cara irritantemente tarado caiu direto na nossa armadilha, até fingindo ter um Eric com ele. Finalmente eu tinha descoberto o mistério e agora obter mais informações sobre ele foi moleza. Ele é casado com uma professora e seu filho joga no mesmo time de futebol que o meu. Ele é um corretor imobiliário autônomo, provavelmente ganhando um bom dinheiro, dado seu BMW caro e sua casa grande. Pelo que me lembro, ele é apenas um cara de aparência média, com cerca de 40 anos.
Benny sugeriu uma punição adequada, mas tivemos que esperar até que ele se envolvesse com mais suspeitos. Lola não recebeu nenhuma resposta à sua mensagem, então ela ligou para ele 2 vezes sem resposta e então enviou outra mensagem. Querida, por favor, me ligue o mais rápido possível. Lola. Minha suposição é que a mensagem recente dela esfriou drasticamente os sentimentos dele em relação a ela, reduzindo seu grande amor por Lola a uma mera distração agradável e conveniente. Ela ingenuamente acreditou nas mentiras dele sobre um grande amor. Durante a noite, Lola e eu não tivemos nada para discutir. Verifiquei o telefone dela usando meu programa e descobri 2 novas tentativas mal-sucedidas de ligar para ele, junto com outra mensagem de texto enviada. Querida, por favor, me ligue imediatamente. Lola. Não pude deixar de sentir pena dela. Ela tinha se apaixonado por aquele idiota que agora não se importava nem um pouco com ela quando ela estava enfrentando problemas. Na manhã seguinte, propus que ela desocupasse o quarto até que um de nós saísse de casa. Ela concordou sem objeções, embora seu comportamento não refletisse felicidade sobre sua recém-descoberta liberdade. Numa tentativa de animá-la, mencionei um conhecido meu, Thomas Westermann, que tinha um filho no mesmo time de futebol que o nosso e trabalhava como corretor imobiliário. Ofereci-me para contatá-lo em seu nome. Embora Lola não tenha apreciado minha sugestão bem-intencionada, ela pareceu entender a implicação de que eu sabia sobre seu amante. Embora provocá-la possa ter sido inapropriado, eu considerei isso relativamente inofensivo comparado aos destroços de seus 2 casamentos anteriores. Durante o almoço, ao verificar sua atividade telefônica, não notei nenhuma nova mensagem de texto, mas observei 6 tentativas mal-sucedidas de ligar para seu celular, 6 breves ligações para seu escritório e 2 ligações para uma escola. Era evidente que seu interesse por ela havia diminuído para 0. Na sexta-feira de manhã, recebi uma ligação de Cecília Westermann que me informou que ela é casada com Thomas Westermann, o homem que teve um caso com minha esposa. Sim, estou ciente disso e se eu estivesse no lugar dele, sairia da cidade às pressas. Você sabia que sua esposa perdeu completamente a paciência quando visitou em seu escritório ontem depois do trabalho? Ela jogou uma impressora em seu rosto e ele teve que ir para o hospital. Não, acho que ela estava dormindo quando cheguei em casa muito tarde. Ela não mencionou nada durante o café da manhã hoje. No entanto, gostaria de discutir nossos problemas com você. Que tal nos encontrarmos no bar da vovó às 7 horas da noite? Por que não? 7 horas está bom para mim. Cheguei bem na hora e a vi com seu filho do futebol, o que me permitiu encontrá-la rapidamente. Ela era uma mulher atraente, com cerca de 40 anos. Seu traje exibia bom gosto e ela exalava a aura de uma empresária bem-sucedida. Oferecendo-lhe uma bebida, ela aceitou e nós nos envolvemos em uma conversa fiada. Eventualmente, ela mencionou ter um quarto no hotel e propôs que continuássemos nossa discussão lá em particular. Eu concordei. Uma vez no quarto dela, sentamos em uma pequena mesa e ela iniciou a conversa. Há quanto tempo você sabe? Eu tinha suspeitas há algumas semanas, mas só as confirmei com quem ontem. E você? Ontem, depois da comoção de sua esposa no escritório dele, informei a ela que havia iniciado o processo de divórcio e perguntei sobre suas intenções, que eram prosseguir com o divórcio o mais rápido possível. No entanto, ela se opôs a qualquer forma de violência e contou que ouviu Lola gritando sobre minhas supostas intenções em relação a ele no escritório de Thomas ontem. Ela me perguntou se isso é verdade? Não admitirei nada até que me sejam apresentadas evidências inegáveis de minha culpa e tenho certeza de que não sou o único que deseja e é capaz de tomar medidas contra ele. Provavelmente não, embora ele alegue veementemente que sua esposa foi a única com quem ele traiu. Isso é absurdo. Pedi à minha secretária para fingir que ela tinha discado o número errado e ele quase imediatamente começou a persuadi-la a sair com ele. Eu serei capaz de convencê-la a reconsiderar seus planos de machucá-lo se eu oferecer uma alternativa melhor para se comunicar com ele? Eu perguntei. Ela concordou e explicou que se opõe a todas as formas de confronto físico, acreditando que o que Lola tinha feito no dia anterior era o suficiente. Quando eles se casaram, os pais dela fizeram contribuições significativas para a casa deles e para o negócio dele,
e quase tudo que eles possuíam estava em nome dela, então ele não receberia nada. Ela até exigiu a custódia do filho para que Thomas pudesse visitá-la nos fins de semana. Eram condições difíceis, mas ele as merecia. Ela então sugeriu que, se você concordasse com meu plano, eu queria que você ficasse neste quarto comigo durante a noite para que eu pudesse dizer honestamente que passamos a noite juntos. Onde dormiremos, na cama ou no sofá, continuará sendo nosso segredo. Você concorda? A sugestão dela me pegou de surpresa. Eu concordei e disse que dormiria em uma cama. Ela sorriu docemente e tirou uma garrafa de champanhe da bolsa. Nós aproveitamos, conversando docemente. Quando a garrafa estava vazia, Cecília disse que estava pronta para ir para a cama. Deitei-me na cama, claramente me chamando. Rapidamente me juntei a ela na cama. Ela apagou a luz e perguntou se eu queria abraçá-la pela noite, o que eu prontamente concordei, sabendo que isso provavelmente levaria a algo mais. Fazendo há mais de 17 anos que não estou perto de ninguém além de Lola, e Cecília foi como uma lufada de ar fresco depois que descobri sobre a infidelidade da minha esposa. Tivemos 2 rodadas naquela noite, depois das quais planejamos outro encontro o mais breve possível, que, como se viu, aconteceria na próxima quarta-feira, já que Cecília estava planejando visitar sua irmã no fim de semana. Quando voltei para casa na manhã de sábado, Lola não perguntou onde eu estava, mas, em vez disso, me convidou para jantar para discutir nossas questões práticas mais tarde naquela noite. Sugeri adiar a discussão para domingo, referindo-me aos planos com amigos que pretendiam me animar, me convidando para sair à noite. Eles reservaram uma mesa em um hotel onde um grupo musical de alta classe estava se apresentando. Para minha surpresa, notei Anne naquele lugar, que estava vestida de forma simplesmente encantadora e estava acompanhada por 3 amigos. Apesar das minhas dúvidas sobre se eu seria capaz de chamá-la para dançar, fui até a mesa dela e a convidei. Depois de alguma hesitação, ela concordou. Enquanto dançávamos uma música lenta, ela ficou ao meu lado e depois conversamos pacificamente no bar. Meu lema sempre foi correr riscos, então, quando ela aceitou meu convite para a última dança, fiquei intrigado. Eu sabia que era minha culpa que Dan a tivesse abandonado e ela deveria ter me desprezado, mas ainda assim ela concordou em dançar. O fato de ela ter concordado com a última dança significava que ela estava pronta para me acompanhar até em casa, o que ela fez. Ela irradiava sensualidade naquela noite e eu não me importava que seu motivo fosse irritar Lola. Anne e eu estávamos ambos em processo de divórcio e livres para realizar nossos desejos sem restrições. Assim que entramos em sua casa, ela me abraçou com força e falou: "Você confessou seu desejo de passar a noite comigo e eu anseio por você. Invejando Lola, estamos aqui, é agora ou nunca, porque amanhã será tarde demais." "Eu entendo", respondi, e depois disso nós 2 acabamos no quarto dela e tivemos um final agradável para a noite. Depois da nossa sessão, ela ficou parada por um tempo antes de começar a condenar Lola por decidir me trair com um homem tão inútil como Thomas. Eu também confessei a ela que gostava dela, mas ela gentilmente se opôs. "Por favor, não faça isso, porque eu tenho um encontro com um monge amanhã e suspeito que ele vai me pedir em casamento. Se ele fizer isso, eu direi sim e serei uma esposa fiel, mas esta noite pertence a nós, então vamos torná-la inesquecível." Foi inesquecível. Nunca esquecerei aquela noite magnífica. Lola permaneceu em silêncio quando voltei para casa depois do café da manhã no domingo e fui direto para a cama, satisfeita comigo mesma e pronta para um merecido descanso. Meus pais se recusaram a tomar partido nas questões entre Lola e eu, enfatizando sua intenção de manter um bom relacionamento com nós 2. Eles cuidaram de nossos filhos enquanto Lola e eu jantávamos. Lola estava no seu melhor e me senti honrado em passar uma noite com 3 mulheres tão bonitas, embora qualquer pensamento de intimidade com Lola estivesse fora de questão. A refeição foi deliciosa, acompanhada de uma conversa agradável, principalmente centrada em nossos filhos. Mais tarde, Lola perguntou se eu tinha entrado com o pedido de divórcio e os detalhes não importavam hoje em dia e eu simplesmente citei o afastamento. Expressei meu desejo por uma divisão igual em tudo, incluindo a custódia compartilhada dos filhos. Eu até sugeri que um de nós deveria ficar com a casa para que as crianças pudessem ter uma base estável enquanto passavam tempo livremente com o outro pai.
Lola não fez objeções aos meus termos e eu aceitei a condição dela de que nunca usássemos nossos filhos como armas uns contra os outros e nos abstivéssemos de gritar na presença deles. Ela então perguntou: "O que você planeja fazer com Thomas? Você o atingiu com bastante força e Cecília não tem intenção de cobrar de você pelos danos à propriedade dela. O advogado dela diz que, quando terminarem com ele, Thomas ficará tão pobre quanto um rato de igreja. Ele não é dono de nenhuma propriedade deles, nenhuma parte da casa, nenhuma economia, nem mesmo o BMW ou sua bicicleta. Tudo foi comprado com fundos da empresa e todas as ações da empresa pertencem a Cecília como sua propriedade privada. Bater em Thomas hoje só o beneficiaria. O quanto você conhece Cecília? Muito, na verdade. Há alguma chance de você me perdoar e cancelar o divórcio? A última oportunidade foi no domingo de manhã, embora tenha me machucado imensamente, mesmo assim. Quando você não hesitou por mais do que alguns segundos antes de me deixar, foi como se você tivesse cravado uma adaga no meu coração. Sinto muito, Lola, você é uma mulher maravilhosa em muitos aspectos e sentirei muito sua falta. Mas lamento dizer que não posso viver com você depois de toda a dor que você me causou. Lola expressou sua compreensão e remorso pelas consequências de seu caso, que impactou 11 pessoas, 6 adultos e 5 crianças. Ela derramou lágrimas e admitiu profundo arrependimento, o que eu acreditava ser sincero. No entanto, Lola nunca revelou as razões por trás de seu caso com Thomas, como ele começou ou o que aconteceu entre eles. Tudo o que ela reconheceu foi que foi um erro tolo do qual ela se arrependeu profundamente. Se seu arrependimento decorreu de ter sido pega a enfrentar as consequências ou de perceber que Thomas tinha motivações egoístas para o caso, ainda não estava claro. Graças a gravadores de voz avançados e um programa Trojan compatível em seu telefone, descobri a ligação secreta de Lola. Depois de remover o gravador do carro dela e limpar o telefone dela, interrompi a retaliação planejada contra Thomas. Com a ajuda de Benny me forneceram um álibi sólido. 2 semanas depois, ela descobriu um apartamento adorável e saiu de casa. Ela me fez uma oferta generosa para comprar sua parte da casa, com a qual concordei. Cecília e eu mantivemos nosso relacionamento, que continua gratificante, mas infelizmente nossos filhos não se deram bem. Não é viável para nós considerarmos morar juntos em nenhuma de nossas casas. Thomas se mudou para trabalhar na construtora do irmão. Honrei minha promessa e evitei encontrá-lo depois do envolvimento dele com Lola. Anne e Monk se reconciliaram e Cecília e eu fomos convidadas para uma festa no hotel dele para celebrar a coabitação deles no apartamento dele. Uma amiga em comum minha e de Lola mencionou que Lola ficou bem infeliz quando soube do meu relacionamento com Cecília. Ela ligou para Anne com raiva, acusando-a de tentar me seduzir para uma noite juntos. Se Lola tivesse me perguntado diretamente, eu teria admitido que estava ansioso por aquela noite. Hoje em dia, Lola e eu temos um relacionamento cordial, principalmente falando sobre nossos filhos. No entanto, ela uma vez perguntou se estávamos quites depois que comecei a namorar Cecília e passei uma noite com Anne. Eu assegurei a ela que não havia intenção de vingança na minha vida amorosa. Expliquei que, como um homem solteiro de meia-idade, eu era grato por qualquer companhia. Lola olhou nos meus olhos e me deu um sorriso cúmplice, dizendo: "Você pode se entregar de novo e sabe como fazer isso. Obrigado pelo conselho, por favor, lembre-se dele." Eu entendi que Lola estava séria em seus esforços para se reconciliar comigo. Ela confidenciou a um amigo em comum que pretendia me esperar por pelo menos 3 anos, evitando namorar qualquer outra pessoa durante esse período, independentemente das minhas ações. No entanto, um reencontro com ela está fora de questão no momento. No entanto, quando questionado sobre o futuro, muitas vezes ecoa o sentimento de Doris Day em seu hit atemporal: "Que será será, o que quer que seja, será, o futuro não é nosso para ver, que será será." Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.